Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos então iniciar o nosso estudo, nossas meditações no livro de Atos. Estou desafiando você, nesse mês de agosto, a ler o livro de Atos junto comigo. Vamos ler um capítulo por dia, começando hoje, dia 3, e encerrando dia 30 de agosto. E vamos então ler todos os 28 capítulos do livro de Atos. E todo sábado vamos lançar um videozinho falando a respeito daquilo que a gente leu ao longo da semana. Mas hoje, com esse primeiro vídeo, vamos falar de um contexto geral, uma visão geral a respeito do livro de Atos, para a gente começar bem essa leitura. E aí, topa o desafio? Bom, para começar, quem seria o autor do livro de Atos? Há fortes indícios históricos que nos apontam Lucas, o mesmo autor do Evangelho de Lucas, como autor também de Atos dos Apóstolos. E há também indícios históricos que nos apontam que provavelmente, possivelmente, ele tenha escrito esse livro enquanto esteve em Roma. Vale a pena a gente salientar que o contexto histórico da época é de domínio do Império Romano. Então é bom você ter isso em mente para entender melhor algumas coisas. Apóstolo Paulo, por exemplo, que é um personagem muito citado no livro de Atos, era um cidadão romano. Então tenha isso em mente quando você for ler. A cultura dominante na época, o império dominante, era o Império Romano. Ok? Isso vai te ajudar a entender alguns contextos históricos enquanto você lê. Por exemplo, você sabia que para um judeu, naquele momento da história, a pior, talvez, acusação que você pudesse fazer para ele é que ele tinha blasfemado? Mas, em contrapartida para um romano, talvez a pior acusação para ele naquele momento era de que ele era um traidor, no sentido de estava colocando alguém acima do imperador, acima do rei. Você vai entender esses contextos, entender melhor um pouco disso quando você lê algumas coisas no livro de Atos. Você vai ver também, por exemplo, que no livro de Atos ele trata em alguns momentos sobre uma seita chamada O Caminho, porque era assim que o cristianismo foi conhecido naquela época, ali no início ali, da organização da igreja. E o livro de Atos ele vai nos trazer um contexto muito gostoso. É um livro que particularmente eu amo ler o livro de Atos e aprender com ele. Ele é um livro que me incendeia muito quando eu leio. E dentre vários assuntos que ele cita, passando assim pelos principais, né, ele começa falando ali sobre o fim da vida de Jesus na terra, pouco antes dele ascender aos céus, falando que Jesus ali instruiu os discípulos a não saírem de Jerusalém até que fossem batizados no Espírito Santo. O livro mostra também a narrativa, né, narra pra gente quando os apóstolos oraram, pediram a Deus a direção de quem seria aquele que iria substituir Judas no ministério apostólico. Né? E Deus direciona para ser Matias, que se tornou um apóstolo no lugar de Judas. Depois a igreja foi batizada no Espírito Santo e dali para frente grandes coisas aconteceram. Muitas e muitas conversões, muitos milagres e maravilhas. E a igreja foi crescendo, expandindo, viagens missionárias acontecendo, a pregação do evangelho se expandindo com força, a igreja sendo perseguida, mas resistindo, né, e continuando a pregação do evangelho. Depois o livro também vai nos narrar a conversão de Saulo, que aí vira Paulo, e depois o apóstolo Paulo, as viagens missionárias que ele fez, as perseguições que ele sofreu, as inúmeras viagens missionárias que Paulo participou, e nos mostra muito sobre a vida desse grande homem de Deus. E nos mostra também como a igreja foi organizada ali no início, a igreja primitiva, como que os apóstolos tratavam isso, depois como surgiram os diáconos. Vai mostrar pra gente como que a igreja se organizava, como era a unidade dos irmãos naquela época. Tudo isso e um pouco mais nós vamos aprender na leitura e meditação do livro de Atos. Portanto, fique atento, porque você pode aprender muito com isso. Vou destacar algumas coisas que a gente pode ficar muito atento ao longo da leitura do livro de Atos. Uma vida de comunhão na igreja. Como que a igreja era unida? Preste muita atenção enquanto você lê isso. 2. Ser cheio do Espírito Santo. Quanto isso faz diferença na nossa vida. O livro de Atos inteiro é mostrando como homens foram cheios do Espírito Santo e a partir daí fizeram a diferença no mundo. 3. O quanto é importante conhecer a palavra. Vão ter trechos no livro de Atos que vão nos mostrar o quanto é importante conhecer a palavra de Deus. Então, isso e muito mais você vai aprender a partir da leitura do livro de Atos. E uma outra coisa, para finalizar, que eu acho que é muito marcante também no livro de Atos, é o quanto ele nos ensina sobre missão,
o quanto nos ensina também sobre cumprir a nossa missão pessoal na Terra e abrir mão de coisas materiais, abrir mão até mesmo da nossa própria vida em prol da mensagem do Evangelho, da propagação da mensagem do Evangelho na Terra. A gente vê os apóstolos fazendo isso o tempo todo e especialmente o apóstolo Paulo, o quanto ele faz, o quanto ele se abnega, o quanto ele abre mão da sua própria vida em prol da mensagem do Evangelho. A gente pode aprender tudo isso e muito mais, que eu tenho certeza que Deus vai nos revelar nesses dias de leitura. Então que Deus te abençoe, que você tenha leituras abençoadas, que você possa ser transformada, e eu também, através da leitura desse livro. Deus abençoe você e tenha uma ótima semana cheia de revelações.